Queria agradecer ao irmão Mário, ao irmão Ruth, o convite que me foi feito. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos. Nós temos muito assunto pela frente, então eu vou tentar organizar. Eu estou conhecendo os irmãos, então estou pedindo graça de Deus para saber qual é a necessidade, o que é necessário ser colocado. Então nós vamos devagarzinho, vamos avançando nas escrituras para a gente ir entendendo aquilo que nós temos necessidade. Muito bem, abram por favor em João capítulo 8. Se não me falha a memória, no Velho Testamento, o Senhor Deus tem 11 nomes pelo qual ele foi conhecido. Então, ele se revelou, e cada nome representa uma faceta dele. Jeová Nissi, Jeová Rafá, El Shaddai, Elohim, Yahvé. São, se não me engano, 11 nomes que aprove a ele se conhecer, se dar a conhecer ao seu povo. Cada nome representa uma faceta dele. Ele é a nossa bandeira, então é nele que nós nos guiamos. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então cada nome do Senhor Deus no Velho Testamento representa uma faceta de quem ele é, do caráter dele. Mas há uma mudança no Novo Testamento. No Novo Testamento, por 249 vezes, ele aparece como Pai. Ele abre mão de todos os nomes que ele tem, se é que eu posso colocar que ele abre mão, porque o Velho Testamento é uma expressão de quem ele é também. Mas ele para de dar ênfase àqueles 11 nomes, e ele passa então, no Novo Testamento, a ser conhecido na figura de um Pai. E Jesus, por 217 vezes, ele se revela como um Filho. Então, no Novo Testamento, nós vamos conhecer o Pai através da vida do Filho. Essa é a relação que nós temos. E eu gostaria de, dentro do possível, nessa manhã, dar um pouco de ênfase nisso, para talvez à noite a gente entrar um pouquinho mais nas lutas que nós temos dentro da nossa alma, com a ansiedade propriamente dita. Mas eu preciso começar com os irmãos falando um pouco a respeito dessa questão espiritual, o porquê aprove a Deus essa mudança no nome dele, né? Em João 8, versículo 32, nós temos um texto extremamente conhecido de todos nós. As Escrituras nos dizem assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos que Jesus é a verdade, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que as Escrituras são a verdade, porque João 17 vai nos dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porém, o Espírito, então nós sabemos que sem verdade não há libertação. Então o Evangelho, quando ele vem sobre nós, ele vem trazendo uma primeira verdade. A verdade de que existe um Deus e que esse Deus tem uma face, a face do Filho. Então, isso é a primeira verdade. Porém, existe uma segunda verdade que a Bíblia vai mencionar. Qual é essa verdade? A verdade de que a verdade dele lança luz sobre a minha verdade, sobre quem eu sou. Jesus é uma luz, e a luz dele ilumina o meu coração e revela quem eu sou. Então é uma questão simples. Eu tenho uma luz aqui perto de mim. Quanto mais eu aproximar a minha mão dessa luz, mais eu vou ver as imperfeições da minha mão. Quanto mais você se aproxima
aproxima da pessoa do Senhor Jesus, mais você vê as imperfeições que existem dentro de você. Amém. Então eu tenho uma segunda verdade, a verdade de quem eu sou. Isso é corroborado no Velho Testamento, no Salmo 35, versículo 9, 34, versículo 9, ele vai dizer assim: na tua luz temos a luz. Então, quando eu me aproximo da luz dele, eu recebo luz sobre quem eu sou. Deixa eu confirmar o texto bíblico, que eu não dei ele correto. Só um instante. Salmo 36, versículo 9. Isso. Na tua luz temos a luz. Então, ao me aproximar do Senhor, uma luz é incidida sobre mim. É onde eu percebo, estou falando do César, que eu sou indisciplinado, que eu sou compulsivo, que eu não dou conta de doce. É uma tentação, eu posso entrar no pecado da gula. Parece uma bobagem, mas é um pecado que a Bíblia menciona. Eu descubro na luz dele que eu penso muito, que eu penso mais do que devia. Eu descubro na luz dele que eu tenho coisas que são extremamente vergonhosas dentro de mim. Então nós precisaríamos entender que esse é um processo natural. Meus queridos, olha a vida do apóstolo Paulo. Ele começa a vida dele dizendo que ele não era em nada inferior aos 12 apóstolos, que ele era como que um nascido fora de tempo. No meio do ministério dele, ele diz que ele é o menor, mas no fim do ministério dele, ele diz que ele é o maior dos pecadores. Ele cresceu diminuindo. Amém. Quanto mais ele se aproximou da luz, mais ele foi vendo dentro dele as imperfeições que ele tinha. E o Senhor foi sendo então consagrado dentro da vida dele. Então é através dessa verdade que nós vamos encontrar a libertação. Porque quando eu conheço a verdade de quem ele é e a verdade de quem eu sou, eu vou tendo então a libertação. Por isso que a palavra de Deus é única, ela é inteira, ela é coesa a respeito do ser humano. Ela não tem um ponto fora da curva, ela é inteira sobre quem é o ser humano. Por isso que a palavra de Deus diz assim: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Eu não tenho cura se eu não virar para o irmão Omar, quando eu recebo uma verdade de quem eu sou, e dizer: irmão Omar, eu descobri uma faceta do meu coração, uma faceta terrível. Eu sou compulsivo, eu sou indisciplinado. Naturalmente falando, esse é o homem que eu sou, e eu preciso do Senhor. Estou confessando ao irmão, porque eu preciso de ser curado, e a instrução é para eu confessar ao outro, para receber essa cura. Então a palavra de Deus vai nos dando o caminho para irmos nos resolvendo. Mas irmãos, o que impressiona é que na evolução do texto, você ainda está lá em João 8, no versículo 36, ele vai falar uma coisa que é simplesmente maravilhosa. Ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta atenção. Aprove ao Espírito Santo de Deus colocar que quem nos liberta é o Filho. O Espírito Santo de Deus podia ter registrado que quem liberta é Jesus. Se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo podia dizer que é o Cristo, o ungido, o Messias. Se pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podia dizer Jesus Cristo, Cristo Jesus nosso Senhor, Jesus Cristo nosso Senhor, que são as expressões que o Novo Testamento usa. Mas aprove ao Espírito Santo de Deus
dizer uma verdade simples e profunda: quem liberta é o Filho. O que o Espírito quer nos dizer? Quer nos dizer que nós só somos totalmente livres quando nós nos vemos também na condição de filhos. Por que temos ansiedade? Porque não nos vemos como filhos. Por que tememos a doença? Por que tememos a dor? Por que tememos a morte? Por que tememos uma pessoa? Por que você se aproxima de alguém e você treme? Tem pessoas que têm esse problema. Meu Deus, só de pensar em falar com fulano, às vezes com o reitor. Só cumprimentei ele por enquanto. Mas às vezes só de pensar em falar com o reitor, você transpira, você fica taquicárdico, você treme. Às vezes o reitor é um doce de pessoa. Não conheço. Né? Ele está aqui? Não, cadê ele? Não, acho que está lá fora. Tá? Você começa a tremer. Por quê? Porque naquela situação você se vê assustado, você se vê sozinho, você não se vê como filho de um Pai bendito, santo, cuidadoso, que está indo à sua frente, que pôs a mão atrás de você. Amém. De acordo com o Salmo 139, que pôs a mão em cima de você. Você não consegue se ver. Então nós temos uma grande luta. A grande luta e eu quero trabalhar isso com os irmãos essa manhã, a grande luta de conseguirmos nos ver como filhos de Deus. Eu quero mostrar para os irmãos o quanto isto é sério nas Escrituras. Tudo que Satanás quer contra nós é que nós não nos vejamos descansados em Deus Pai. É que nós não tenhamos esse irmão mais velho, mas a gente confie nos homens, nas pessoas, na estratégia, no jogo, na manipulação, no poder. A gente confia em muitas coisas e não confie plenamente na figura de Deus Pai. E aí quando você avança um pouquinho mais no versículo 38, ele diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. E aqui eu preciso dar uma paradinha. As Escrituras estão nos mostrando que as reações que nós temos nessa vida são reações ligadas à formação nossa. Nós nascemos pecador, porque nós nascemos em Adão. Porém, o caminho que esse pecado vai trilhar dentro de nós está diretamente ligado à vida familiar que nós temos. Vocês estão me entendendo? Porque Jesus está dizendo, eu falo, Jesus colocou a boca que expressa o que está dentro do coração. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Então Jesus está dando, ele está nos dando um princípio. O princípio de que o Pai forma o Filho. À medida que o Filho amado colocou os olhos no Pai eterno, então este Filho amado foi forjado no caráter deste Pai eterno. Porém nós fomos forjados no caráter do nosso sistema familiar. Porque Jesus falou assim: vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Vocês estão me entendendo? Então, o Pai terreno forma tendências que nós temos dentro de nós. Ele vai trabalhando coisas dentro de nós. Deixa eu dar uma parada e dar um exemplo. Nós vamos ter aqui nesse grupo muitos irmãos que são carentes, são muito afetivos, quase melosos, certo? E eu fui assim. Isso é pecado? De forma alguma. Isso é uma característica. Alguns de nós fomos assim porque faltou a fé
somos assim porque faltou afeto na infância. Recebemos tão pouco que na vida adulta, para compensar o que faltou, exageramos. E às vezes você vai e abraça um irmão que é seco, e aquele irmão fica desconfortável com você, e você tem aí um problema relacional. Ai, vou ter que ver fulano, ciclano, e ele vai querer me abraçar, gente, eu estou falando uma besteira, mas é uma besteira que dá atrito, é uma besteira que afasta as pessoas. E nós fazemos o que fazemos por quê? Porque de alguma forma a família nossa teve peso dentro de nós, nos dando determinados pensamentos, determinados sentimentos e determinadas vontades que não são segundo o Pai Celeste. É segundo o Pai terreno, mas não é de acordo com o Pai Celeste. Os irmãos estão conseguindo entender? E onde que nós vamos ser libertos? Nós vamos ser libertos na pessoa do Filho. Então vou voltar ao exemplo que eu estava dando. Jesus era um irmão afetivo? Era. Ele era de mais ou de menos? Nem de mais, nem de menos. Ele abraçava quando precisava abraçar, e ele distanciava quando precisava distanciar. Jesus é o nosso amado Senhor, a pessoa bendita do nosso Senhor, é aquela árvore do Salmo 1, é aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem nunca murcha, ele nunca teve um afeto errado, ele nunca teve uma fala indevida, ele nunca calou quando ele devia falar. O nosso amado Senhor foi um Senhor perfeito, foi um irmão mais velho perfeito. E aí nós vamos pegar o nosso jeito de ser e colocar o nosso jeito de ser diante desse Filho amado, para que ali a gente aprenda a se comportar diante da vida. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, tudo que eu tenho, eu herdei dos pais. Algumas coisas, depois de uma certa idade, a Bíblia faz um divisor de águas de idade. Se a gente chegar ao ponto de falar um pouco sobre filhos, nós vamos falar sobre isso. 12 anos é o divisor de águas, 12 e 30. São as duas idades que a Bíblia põe destaque na vida do nosso Senhor. Fala também com relação aos 2 anos de idade dele, mas aí conta apenas uma história, não está falando diretamente da vida do nosso Senhor. Diz que aos 2 anos, quando Herodes morre, ele volta para Israel, ele vem de novo do Egito, mas sobre a vida do nosso Senhor é 12 anos e 30 anos. Tudo isso tem significado. Nada na vida do Senhor Jesus é à toa e desnecessário. Agora, para eu corroborar o que eu estou falando para vocês, não acreditem no que eu estou dizendo. Não acreditem no que eu estou dizendo. Vocês confirmem o que eu estou dizendo pelas Escrituras. Tenham esse coração. Para corroborar o que eu estou dizendo, volte a João 5, versículo 19. Olha o que o texto bíblico diz. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porquanto tudo quanto este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O que o texto está me ensinando? Que o Filho faz segundo o... Pronto, gente. É uma confirmação. Que o Filho faz segundo o Pai. Então ele está dizendo
como que se dá a natureza do pai e do filho. O que significa a palavra pai no grego? A palavra pai significa pater, provedor, nutridor, sustentador. O assunto é tão sério, mas o assunto é tão sério para nós os homens, que lá em Efésios 6, quando diz assim: e vós pais, não irriteis os vossos filhos, meus queridos, tem duas palavras para pais no Novo Testamento. Deixa eu só, para não falar errado para os irmãos, goneus e pater. Sabe qual é a palavra usada ali para pais? Não irriteis vossos filhos? Pai, no sentido do homem. Se o texto bíblico tiver certo, quem que irrita filho? Pai. Pai, homem. As irmãs estão dizendo amém. Aí cabe todo um estudo a respeito disso daí. Cabe todo um estudo. Peraí, o que nós então fazemos que gera essa irritação dentro dos filhos? Se não me engano, eu consegui levantar já 23 situações que nós fazemos que podem irritar os filhos. Então, a questão da paternidade é uma questão extremamente séria nas Escrituras. E o filho? O filho nas Escrituras tem qual ideia? Tem qual sentido? O filho dentro das Escrituras. A palavra filho tem o sentido de transmitir um caráter. Então, o que Jesus faz? Ele transmite a natureza do Pai. Vocês estão me entendendo? O filho precisa transmitir essa santa natureza, essa poderosa natureza que existe dentro do Pai eterno. Então, eu e você chegamos a um ponto em que nós expressamos o que está dentro de nós, que os nossos pais colocaram. Agora, para terminar de corroborar e eu avançar um pouquinho mais, abram 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Quem que legou esse fútil procedimento? Os pais. Então, pai e mãe derramam sobre nós tendências pecaminosas. E depois dos 12 anos, nós pegamos essas tendências e começamos a agir com elas, a interagir com a vida, e vamos construindo os nossos próprios problemas. Os irmãos estão conseguindo entender? É simples. E esse assunto, então, precisa ser visto dentro de nós. Por quê? Porque nós só somos verdadeiramente livres na condição de filhos. Se você não aprender a olhar para o teu irmão mais velho, o nosso primogênito, Jesus, se você não for transformado no caráter dele, você vai ser crente, você pode até ser livre de uma outra coisa, mas você nunca será verdadeiramente livre, porque é na condição de filhos que a gente é verdadeiramente livre. Vou apenas citar o texto, não precisam abrir. Olha se não está em conformidade com as Escrituras. Paulo vai escrever a igreja mais infantil que teve no Novo Testamento, Coríntios. A igreja dos Coríntios. E ele pega no capítulo 1, versículo 9 e diz assim: fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Nós não fomos chamados de novo à comunhão com Jesus. Nós não fomos chamados de novo à comunhão com o Cristo. Nós sabemos
que é Jesus e que é o Cristo. Mas aprove ao Espírito Santo de Deus dizer que você precisa ter uma comunhão de filho com o Pai. Meus irmãos, por anos da minha vida cristã, por anos, eu me converti aos 15 anos de idade, eu partilho as Escrituras desde os 17, por anos da minha vida cristã, eu sentei para estudar a Bíblia, porque eu era um pregador, até que eu entendi o que eu estou ensinando para os irmãos, até que eu compreendi que eu trabalhava demais, e que o Senhor desejava que antes que eu fosse um servo, eu fosse um filho. Parei com aquilo e reprogramei minha vida, e aprendi diariamente a sentar no colo do meu Pai Celeste, a procurar o meu Pai Eterno, a procurar a face do meu irmão mais velho, e aprender neste irmão mais velho a ser um filho de Deus nesta terra. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos aqui estão dentro de um seminário. Os irmãos foram chamados para servirem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O nosso Senhor Jesus pediu para nós orarmos por trabalhadores na seara. É uma coisa que a igreja hoje peca gravemente, porque a igreja não ora por isso. E a igreja deveria semanalmente orar por trabalhadores na sua seara. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Deveríamos orar pelas autoridades, pelo país, pelos presbíteros, pelo reitor, pelo diretor. Deveríamos orar pelas autoridades que estão sobre nós. Infelizmente, a igreja não faz. Então, vocês estão aqui servindo ao Senhor, vocês estão num alto patamar de chamamento, o chamamento ao serviço ao Senhor. Porém, meus queridos, isso pode virar um complicador se você não aprender a ser filho. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu tinha 23 anos, eu caí numa crise de ansiedade severa. Eu tinha começado a atender, eu estava atendendo há 1 ano. Eu me formei com 22 anos e eu já tinha começado a atender. Eu fiquei tão transtornado na crise, mas tão transtornado, que a última pessoa que eu atendi, ela estava falando, ela estava com medo do pai dela morrer. Eu saí do consultório de que jeito? Meu pai vai morrer, meu pai vai morrer, meu pai vai morrer. 2 pirados, eu e o paciente. Entrei numa crise, tive que parar de atender 1 ano. Fiquei mais 3 anos para entender o que estava acontecendo comigo. Primeira coisa que eu entendi: sabe quantos cargos eu tinha na Igreja de Deus aos 23 anos? 11. Igreja local, distrital e nacional. Quem suporta isso aos 23 anos? Eu não tive naquela ocasião um irmão mais velho que virou para mim e falou assim: César, não. Pelo contrário, César, você não pode vir? Você não pode fazer? Todo mundo bombando o serviço. E queridos, o serviço é santo, é legítimo, é correto. Porém o serviço não liberta. O que liberta é o filho. Então você tem um desafio. Eu não estou com isso dizendo para você não servir. Eu estou dizendo que o serviço tem que decorrer da filiação, porque aí ele é um serviço adequado, correto. Quantos líderes, vocês estão dentro do seminário, vocês sabem disso, quantos líderes em crise, quantas mulheres dos irmãos deprimidas, quantas irmãs ansiosas, quantos filhos de líderes secos, vazios, com reserva, inclusive com o Senhor. Meus queridos, eu sei o que eu estou falando, eu só atendo os irmãos, eu sei bem o que eu estou dizendo. Tudo por quê? Porque a
primeiro plano é o serviço. O serviço é santo, é correto, é legítimo, mas ele não pode existir antes da filiação. Os irmãos estão entendendo o que está sendo dito? Quantos pastores que se suicidam? Vocês acham que é o quê? Se eu parar para estudar caso por caso, eu vou descobrir uma coisa: essa pessoa não lidou bem com a filiação dela, e ela não foi liberta plenamente, verdadeiramente livre. Então é nesta pessoa do Filho que eu e você precisamos compreender, que nós vamos procurar. E aí, lá em 1 João, o Senhor diz assim, João diz assim, a respeito do nosso Senhor: os mandamentos de Jesus não são penosos. O que Ele chamar para você servir, não vai ser penoso. Mas se você fazer coisas fora da vontade dEle, isso vai ser penoso, isso vai ser sofrido. Os irmãos estão conseguindo entender? Posso avançar um pouquinho mais? Até que horas eu tenho? Até 10h30. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Deixa eu mostrar o quanto que a ideia que eu estou transmitindo para os irmãos, ela é real dentro das Escrituras. Volte, por favor, a Êxodo capítulo 4. Existe uma regra de interpretação das Escrituras que fala sobre a lei da primeira menção. Que quando uma palavra é usada pela primeira vez na Bíblia, ao longo das Escrituras, aquele sentido vai ser mantido. Por exemplo, a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia, Gênesis 22, Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas. Então o que é amor nas Escrituras? É o pai entregando o filho. Olha que coisa simples. Isso é confirmado em 1 João capítulo 4. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, mas em que Deus entregou o seu filho a favor de todos nós. Então a base do amor é o pai entregando o filho. Aqui nós temos a primeira vez que a palavra filho vai aparecer para a nação de Israel e então para nós. Olha o que diz, capítulo 4, versículo 22. Deixa eu explicar antes da gente ler. Existe a questão da tipologia. O Velho Testamento, ele conta histórias para nós tirarmos princípios, tá? Faraó tipifica Satanás. A nação de Israel tipifica a igreja. Acho que os irmãos estão dentro do seminário, isso é fácil de ser entendido. A nação de Israel tipifica a igreja, Faraó tipifica Satanás, o Egito tipifica o mundo. Então Satanás é aquele que escraviza a igreja no mundo. E Moisés tipifica Cristo, que é aquele que liberta o povo do mundo. Por isso que em 1 Coríntios 10 diz que o povo de Israel foi batizado na nuvem e no mar. A nuvem dava a direção e o mar vermelho foi aberto e foi fechado. Tipifica que depois do batismo nós não temos mais caminho de volta para o mundo. Está fechado esse caminho, não tem mais retorno. A vida agora é em direção a Canaã, é em direção a essa vida com o Senhor, tá? Então, entendendo isso daí, olha o que é dito no texto, 4:22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. De
pois, deixa ir o meu filho para que me sirva. Queridos, o que veio primeiro? Filho ou sirva? Deixa ir o meu filho para que me sirva. Nós precisamos servir ao Senhor, mas precisamos servir na condição de filhos. O pai tem uma vontade, o pai depositou um dom, o pai tem uma estratégia, o pai tem um lugar, o pai tem uma maneira. E se nós fizermos segundo o pai, não será penoso, tudo será leve, porque eu estou nessa condição de filho. E aí diz assim: mas se recusares deixar-lhe ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu-lhe Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Meus queridos, olha o convite que Moisés fez: deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Nossa carreira cristã é onde? É num deserto, com alguns oásis. 42 jornadas eles tiveram. Tem irmãos que já estudaram essas 42 jornadas, porque isso vai representar as jornadas que nós vamos ter na nossa carreira cristã. Vocês estão entendendo? Aquilo tipifica o que vai acontecer na nossa própria vida. Então Satanás vira e diz: não conheço o Senhor e não deixarei ir a Israel. E o que ele faz a partir desse momento? Ele levanta 5 impedimentos para que o povo não sirva a Deus, para que o povo não seja filho e não sirva a Deus, mas para que o povo fique escravizado no Egito. Meus queridos, isso ocorre com nós os crentes. Sabe o que o povo de Israel fazia? Amassava barro num buraco, o dia inteiro amassando barro. Sabe o que às vezes é o serviço para nós? Um amassar barro. A gente não sai do lugar, não avança, não cresce. Por quê? Porque Satanás conseguiu de alguma maneira nos escravizar. Então, o primeiro impedimento, eu vou falar muito rapidamente, eu não vou aprofundar, eu só vou citar isso para os irmãos, porque eu preciso chegar ao que ocorre no Novo Testamento, com relação à questão da filiação. Então, Satanás levanta 5 impedimentos para que Israel não seja filho. Primeiro impedimento, versículo 6: naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos como antes faziam, nada diminuireis dela. Olha o que ele diz: estão ociosos, por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Agrave-se o serviço sobre esses homens, e para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas de Moisés e de Arão. Meus queridos, a fé vem pelo ouvir. O que Satanás fez para que eles não ouvissem? Aumentou o serviço. Agora, você acha que Satanás não faz isso dentro da igreja? Você acha que Satanás não faz isso num seminário? Você acha que Satanás não agrava o serviço? Queridos, que isso daqui não seja uma desculpa para vocês não servirem. Em nome de Jesus. Pode ter um ou outro aí que está ouvindo e... estou entendendo. O serviço excessivo, aquele que Deus não deu,
esse precisa ser cortado. O solteiro precisa estar mais dedicado. Existe uma história, apenas que eu saiba, apenas o Charles Swindoll conta essa história. Vou criar outro parênteses. Desliga só um instantezinho, irmão, você já liga. Não. O primeiro impedimento. Tem mais alguém gravando? Não. Só o irmão? Jó, obrigado. O primeiro impedimento nosso, o primeiro impedimento é que Satanás aumenta o trabalho. Segundo impedimento, abra no capítulo 8, versículo 25. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu-lhe Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Então, segundo impedimento, Satanás falou o seguinte: ofereça sacrifício ao Senhor, mas dentro do mundo, com as mesmas práticas do mundo. Você pode beber tanto quanto o mundo bebe, o jovem pode ir para a balada tanto quanto o mundo vai, o jovem pode estar na madrugada tanto quanto o mundo está, o jovem pode acessar os sites que o mundo acessa, os mais velhos podem ter no WhatsApp os grupos que o mundo tem, ver as piadinhas indevidas que o mundo tem. Então Satanás está dizendo o seguinte: sirva, mas sirva aqui dentro do mundo. O segundo impedimento que Satanás então traz. E aí, meus queridos, isso é assustador, e nós precisamos ser radicais. Amém. Com isso. Moisés disse assim: não. E no versículo seguinte, que eu não li, ele vai dizer assim: temos que ir caminho de 3 dias. Sabe o que significa 3 nas escrituras? Ressurreição. Ou seja, tem que passar pela cruz e pela ressurreição. Se não passar, eu não posso praticar. Não pode ser algo que esteja presente dentro do mundo. Os irmãos estão me entendendo? Isso já seria sério por si só, e mereceria todo um estudo a respeito do mundo. Mas como eu disse que eu vou passar rápido, olha o versículo seguinte, versículo 27 e 28. Agora é o terceiro impedimento. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então diz Faraó, o terceiro impedimento: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Satanás virou e falou o quê? Orai também por mim. Qual é o princípio aqui? O princípio é: então oferece a Deus, mas não muito longe do mundo. Meus queridos, o mar tem que fechar para nós. O mundo tem que ser uma coisa cortada na nossa vida. Ponto. Se você estiver próximo do mundo, você não consegue oferecer o sacrifício ao Senhor. Então alguns de nós flertamos com o mundo. O mundo dá uma piscadinha e você fica cheio de si mesmo. Então você recebe convites, recebe amizades, recebe ambientes. Nós precisamos estar no mundo com a expressa finalidade de evangelizar. Porque a nossa comunhão não é com o mundo. Amém. O nosso povo não é o povo do mundo, a nossa oração não é como a do mundo, a nossa conversa não é como a do mundo. Então o mundo não pode nem ser próximo. Agora, por que Satanás pede para orar? Isso daqui está de acordo com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento diz que ele aparece como anjo de... Gente, ele vai aparecer como uma pessoa próxima do Evangelho. Às vezes ele aparece na figura de um líder cristão, porque a sequência do texto diz que Satanás tem os seus ministros de justiça, da justiça.
justiça dele, não a do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Então o terceiro impedimento é servir a Deus próximo do mundo. Porém o quarto impedimento é o que eu gostaria de mencionar para vocês. Capítulo 10, versículo 9 e 10. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos. 10, 9. Vocês estão lá? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Meus queridos, o quarto impedimento é o quê? É roubar os nossos filhos. É que a gente sirva ao Senhor sem os nossos filhos. Quem é a testemunha da próxima geração? Jovem, presta atenção, você é a pessoa que Deus vai levantar como diácono, como presbítero, como missionário, como dirigente de louvor, como servo do Senhor, como aquele que vai aconselhar, que vai tocar, que vai pastorear as pessoas. Você é aquele que será sal e luz na próxima geração. Porém, a ênfase que eu quero dar para vocês é o seguinte: Satanás quer roubar a filiação. Você vai ver a mesma coisa no Novo Testamento. Ele quer roubar a todo custo a nossa filiação. Ele quer roubar primeiro a nossa filiação em Deus, depois ele quer roubar os nossos filhos do Senhor. Então ele cria situações, ele cria impedimentos para que os nossos filhos não estejam conosco. E isso é grave e sério. O último impedimento, capítulo 10, versículo 24, diz assim: então chamou Faraó a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também. Quinto impedimento: Satanás pede para a gente servir ao Senhor sem o dinheiro, e o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor. E o dinheiro que é do Senhor não é os 10%. O dinheiro que é do Senhor é os 100%. No Novo Testamento o conceito é mais elevado ainda. Você pode dizimar, deve dizimar, você pode ofertar, deve ofertar, e você dizime ou você oferte, você vai fazer com um único entendimento: 100% é do Senhor. Então você para de fazer o cálculo. Você apenas tem um coração diante do Senhor, e tudo aquilo que Ele mandar você fazer, você faça com o dinheiro. Por que Satanás não quer que a gente coloque o dinheiro no reino de Deus? Porque o funcionamento do serviço ao Senhor depende de dinheiro. Então ele quer roubar isso dos nossos corações. Feito isso, no Velho Testamento, nos 5 impedimentos, para que o filho não adore, nesses 5 impedimentos, um dos impedimentos, ele quer roubar os nossos filhos de nós e do Senhor. Porém, deixe-me mostrar o quanto isso é uma batalha espiritual no Novo Testamento. Abram em Mateus, capítulo 3. Está todo mundo inteiro? Dá para continuar? Já tem 1 hora que eu estou falando, tudo bem? 50 minutos. 50? Opa! Não deu 1 hora ainda não. Não deu. Que bom. Capítulo 3. Versículo
13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos, existem dois momentos em que os céus foram abertos, mas abertos, e a voz foi ouvida. A voz do Pai foi ouvida. No batismo do Senhor, o início do ministério dele, e na transfiguração do Senhor, finalzinho do ministério dele. A voz do Pai disse a mesma coisa, e a segunda vez acrescentou uma expressão. É dito assim: este é meu, ele é filho, ele é amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Da segunda vez foi dito: este é meu filho, amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Essas duas vezes, de acordo com Marcos descreve de uma outra maneira o batismo do Senhor. Diz que os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele. Então nós sabemos que quando a voz do Pai falou, sabe quando a gente pede para Deus no encontro desse? Eu orei algumas vezes esses dias por isso: Senhor, dá-nos céus abertos, abre o céu e faz um derramar do teu Espírito sobre nós. Essas duas ocasiões nós temos algo importantíssimo. Por quê? Porque é mencionado o Filho. A voz do Pai vem sobre o Filho. E nos diz três coisas que eu não vou tratar ainda. Como eu sei que a partir da noite nós vamos ter mais irmãos, eu vou deixar para tratar isso à noite ou no fim de semana, depois que todos os irmãos estiverem aqui. Existem uma expressão aqui: ele é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, que nós vamos estudar. Imediatamente depois disso, gente, tudo que Jesus passou aqui, nós vamos passar. Por que Jesus passou pelo batismo? Porque o batismo aqui é um batismo de arrependimento. Jesus tinha o que se arrepender? Nada. Por que ele se sujeita a isso? Ele se sujeita não por causa dele, mas por causa de mim e de você, dizendo tudo que nós temos que fazer. Hebreus diz que ele passou pelo sofrimento da morte para que ele fosse aperfeiçoado. Como é que se aperfeiçoa o que é perfeito? Por que ele passou pela morte, pelo sofrimento da morte? Não por causa dele, mas por causa de mim e de você, para nos mostrar que aconteceu com ele, acontecerá comigo e com você. Então, tudo que ocorre na vida do nosso Senhor, tudo, ele é o primogênito de toda a criação. Vale para mim e para você, vale para o Japão, vale para o mundo muçulmano. Jesus, ele é atemporal e acultural. Ele é maior que um tempo e que uma cultura. Senão, ele só poderia ser aplicado a um tempo e a uma cultura. Jesus é acima do tempo e acima da cultura. Ele é o primogênito, o primeiro, a excelência da criação. Tá bom. Como eu estou falando para vocês, o assunto é espiritual. O Espírito Santo toma ele e o leva ao deserto. E lá Jesus é tentado em três coisas: transformar pedras em pães, necessidades básicas, pular do alto do pináculo, 137 metros,
E a cultura judaica dizia o seguinte: quem pulasse do alto do pináculo e chegasse embaixo vivo, seria considerado como Messias. Satanás sugeriu para ele: busca a aceitação de um outro jeito que não a cruz. Oh, quantas vezes você pega um serviço para agradar um chefe? Nós somos tentados nisso, buscando aceitação. E o último, ele é tentado no poder. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mostrou a glória dos reinos deste mundo. Porém, meus queridos, olha o que eu quero mostrar para vocês. Capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, se aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: darás ordem aos teus anjos para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus queridos, das 3 tentações, 2 começam de que jeito? Se Satanás fez isso 2 vezes com o Senhor, você acha que Satanás vai fazer o que comigo e com você? Vai questionar o tempo todo nossa filiação. Mas será mesmo que você está cuidado? Será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que você vai ficar resolvido nisso? E aí você não consegue entrar no descanso de Deus, porque você não se vê como filho. O que eu estou tentando mostrar para você é que o assunto da paternidade é muito mais sério do que a gente imagina. Ele é muito mais espiritual do que a gente imagina. Satanás move céus e terra para provar que nós não somos filhos de Deus. Ele questiona isso em nós o tempo todo. Vocês estão me entendendo? A voz do Pai tinha acabado de ser ouvida, e Satanás se levanta furioso, porque se esse filho der certo, o Pai vai ser revelado. Se ele for filho, o Pai vai ser conhecido. Eu tenho que roubar a filiação, porque se eu não roubar a filiação, o Pai vai ser espalhado por esta terra, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Aí, Satanás se levanta furioso contra mim e contra você, porque é a maneira que ele tem de tirar o nosso testemunho de Deus, porque o Pai é visto na nossa vida, não no Omar, não na Ruth, não nos outros irmãos, não no José, na Maria. O testemunho é visto na filiação que nós temos deste Pai. Os irmãos estão entendendo? E aí eu vou um pouquinho mais longe. Satanás fez isso 2 vezes, porque os números na Bíblia têm um significado. 2 na Bíblia, Jesus, por exemplo, diz assim: em verdade, vos digo. Então, toda vez que aparecer uma repetição na Bíblia, você tem que entender que aquilo é urgente. Como é que eu sei disso? A Bíblia explica a Bíblia. Quando José foi interpretar o sonho de Faraó, o sonho de Faraó era dúplice: as vacas magras comendo as vacas gordas, e as espigas mirradas comendo as espigas crestadas, as espigas boas. José diz assim para Faraó: Faraó, o sonho é dúplice, porque Deus se apressa em fazê-lo. Toda vez que
aparece 2 vezes na Bíblia, aquilo é uma ordem urgente. Por que apareceu 2 e não 3? Porque o Espírito está nos comunicando algo. Está nos comunicando que este assunto é urgente dentro das nossas vidas, de aprendermos a ser filho. Agora, se não bastasse isso, olha o que ocorre a segunda vez. Abram, por favor, em Lucas. E eu já estou terminando, irmãos. Capítulo 9. Meus irmãos, eu quero Lucas, espera aí só um instante. Só um instante. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeciam de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. A mesma coisa que houve no batismo, agora no mundo da transfiguração. Moisés representava os profetas, a lei, Elias representa os profetas. Quando Jesus diz, quando o Pai diz a ele ouvir, está dizendo o seguinte: tudo que os profetas falarem, você acha Cristo. Tudo que a lei diz, você acha Cristo. E você ouça apenas Cristo. Então, na lei dos profetas, está escrito a respeito de Cristo. Porém, meus irmãos, olha a batalha espiritual novamente. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o menino atira por terra, convulsionando, até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus espíritos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Meus queridos, em Mateus 3 nós temos a filiação nossa sendo tirada. Em Lucas 9 nós temos os nossos filhos sendo roubados. Você está entendendo? Satanás é contra a filiação. Jovens, presta atenção. Vocês estão crescendo numa geração que dizem que vocês não querem ter filhos. Isso não provém do Senhor.
Se Ele não quiser te dar filhos, Ele gera esse impedimento. Mas isto não provém do Senhor. Filhos são santos. São a testemunha da próxima geração. Nós não precisamos, como alguns, povoar a terra sozinhos. Ou ter tantos filhos. Mas nós precisamos compreender que Satanás, ele rouba a filiação de duas maneiras. Se és filho de Deus. Primeiro é espiritual. Ele quer conosco dizer que nós não estamos cuidados por esse Pai amoroso. Depois ele toca nos nossos filhos, escravizando os nossos filhos. Ele fez isso no Velho Testamento, teus filhos não irão. Ele fez isso no Novo Testamento. E Jesus nos dá uma ordem. Ele diz assim: traze-me o teu filho. A partir de hoje, nós vamos apresentar os nossos filhos todo dia ao nosso Senhor. Todo dia ao nosso Senhor. Porque nós não vamos permitir que a nossa filiação seja roubada, nem a nossa, nem a da geração seguinte. Mas nós vamos ensinar a nós que nós somos filhos, e aos nossos filhos que eles também são filhos de Deus, para que esta geração veja o testemunho do Pai. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor visite cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, e que o Senhor aplique a Tua palavra segundo o coração de cada um, segundo a necessidade, segundo a proporção, a tolerância de cada um. Senhor, nós lutamos essa luta espiritual e dizemos que nós vamos nos esforçar para em Ti aprendermos que somos filhos Teus. Pedimos que o Senhor nos conceda graça com os nossos filhos, para que eles Te pertençam plenamente e para que eles também deem testemunho de filiação nesta terra. Ajuda-nos com isso, Senhor. Trazemos os nossos filhos à Tua presença. Eu trago as criancinhas do nosso meio, aquelas crianças que ainda estão no ventre, aqueles bebês recém-nascidos, aquelas crianças, os adolescentes, trazemos, Senhor, os jovens, trazemos aqueles filhos nossos que já são adultos, velhos, e pedimos uma bendita visitação sobre eles. E que eles, Senhor, sejam visitados por um Pai amoroso, santo e bendito. E eu oro por nós, para que cada um de nós aprenda a viver a sua própria filiação de forma adequada. Jesus, nos ajude. Trazemos a nossa vida e a vida dos nossos diante do Senhor e pedimos a Tua graça. Pedimos que ao longo desses dias o Senhor nos abra os céus e que o Teu Espírito Santo nos visite e que o Senhor derrame sobre nós da Tua graça e que o Senhor visite os corações, ajudando-nos a Te pertencer. Senhor, faz isso. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.